Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre variável aleatória discreta, agora uma aula de exercícios. O primeiro exemplo é algo que a gente já estudou em aulas passadas, que é o lançamento de um dado de 6 faces, e a variável aleatória é y, valor observado no lançamento desse dado. Se o nosso interesse fosse graficar a função de probabilidade, teríamos algo desse tipo, em que o eixo x são os valores possíveis dessa variável aleatória, o eixo y as probabilidades. Como nesse caso assumimos que a probabilidade de sair qualquer face é igual, temos 6 pontinhos, todos no 1/6. A partir daqui, a gente consegue chegar na função de distribuição acumulada, que a gente já sabe que são degraus, em que a altura de cada degrau representa essas probabilidades. Então, teríamos algo desse tipo. Para todo x antes de 1, a f zona de x vale 0. Assumindo o valor 1, ela dá um salto, nesse caso de 1/6, e vai dando vários saltos, todos de igual tamanho. E a partir desse gráfico conseguimos, por exemplo, calcular a probabilidade de x ser menor do que 3, maior do que 5, etc. Uma observação muito interessante é que a partir desta ideia do exercício, a gente consegue extrapolar para outros exemplos. E é isso que a gente vai falar nessa observação. O primeiro exemplo seria a escolha de um aluno para representar a classe na direção da escola. Se nós assumirmos que cada aluno tem igual probabilidade de ser sorteado, estamos num cenário muito semelhante ao anterior. Evidentemente, as probabilidades vão mudar de acordo com o número de alunos que eu estiver considerando. Segundo exemplo, o mês do ano com maior número de enchentes na cidade de São Paulo. Será que todos os meses tem a mesma probabilidade de ter enchente na cidade de São Paulo? Talvez não. Talvez alguns meses são mais chuvosos e a probabilidade de ocorrer enchentes seja maior. Nesse caso, um modelo semelhante àquele dos dados talvez não faça mais sentido nesse exemplo. Um terceiro caso, dia da semana em que ocorrem mais acidentes de trabalho numa indústria. Novamente, será que a suposição de que todos os dias têm a mesma probabilidade de ocorrer um acidente de trabalho é válida? Cabe a você decidir e fazer estas suposições na hora de calcular as probabilidades. Um segundo exemplo. Considere o sorteio de 5 indivíduos de uma população cuja proporção de homens seja 20%. Então eu tenho uma população com 80% de mulheres, 20% de homens, e considere a variável aleatória x como sendo número de homens selecionados. Nesse caso, P de x é dado dessa forma. É uma combinação de 5x a x, 0,2 elevado a x, 0,8, 5 menos x. Aparentemente isso pode ser muito complicado, mas é simplesmente uma probabilidade para todo x associado a essa variável aleatória. E note ainda que x mora em 0, 1, 2 até o 5. A gente tem que ter claro isso na hora de fazer o exercício, aonde a nossa variável aleatória tem o seu suporte. Nesse caso, são os números naturais de 0 até o 5. A pergunta: qual a probabilidade do número de homens ser superior a 1? Para resolver essa questão, o primeiro passo é transformar essa frase em uma probabilidade. Nesse caso, é a probabilidade de x ser maior do que 1. Mas isso é, na verdade, 1 menos a probabilidade de x ser 0, menos a probabilidade de x ser 1. E é por isso que é tão importante a gente ver o nosso suporte de x, para considerar ou não, por exemplo, a probabilidade de x igual a 0. Substituindo P de x igual a 0, temos 1 menos essa quantidade, menos o P de x igual a 1 dá essa quantidade. E o resultado final é 0,2627.
Então a ideia desse exercício não é fazer as continhas, mas é mostrar como resolve as probabilidades acumuladas em termos da minha P de x. Mais um exemplo. Numa central telefônica, o número de chamadas por minuto chega segundo a seguinte distribuição. P de x, x aqui é o número de chamadas por minuto, é dado por e elevado a menos 8 vezes 8 elevado a x dividido por x fatorial. Se x é igual a 0, 1, 2, etc. E 0 caso contrário. Caso x não assuma estes valores que eu mencionei, a minha probabilidade vai ser 0. Pergunta: a probabilidade de que em 1 minuto se tenha 10 ou mais chamadas. Primeiro, transformar essa frase em probabilidade. Nesse caso, teríamos P de x maior ou igual a 10, que pode ser reescrito como 1 menos P de x menor do que 10. Veja que antes era maior ou igual, agora é simplesmente menor. Que pode ser visto também como 1 menos P de x menor igual a 9. Substituindo P de x igual a 0, P de x igual a 1, a 2, até o 9, teríamos estes valores aqui, e o resultado 0,2833. Novamente, as continhas nesse caso não nos importa muito. Aqui o intuito foi mostrar essa manipulação das probabilidades acumuladas até chegar no resultado final. Então a gente termina aqui mais uma aula sobre variável aleatória discreta, nesse caso fazendo alguns exercícios sobre função de distribuição acumulada.